Eles disseram que era impossível. Os engenheiros riram. Os cientistas apresentaram dados. A natureza, por séculos, não permitiu. Mas a humanidade não quis saber disso. Ela cravou metal no fundo do oceano, ergueu cidades no meio do deserto, perfurou montanhas inteiras e construiu ilhas do zero. E pagou um preço que ninguém calculou. Hoje você vai conhecer as construções mais insanas já erguidas pela humanidade. Lugares onde não deveríamos existir, onde a física disse não, onde a natureza disse não. E onde nós dissemos sim de qualquer forma, fica até o final, porque a última obra nessa lista está sendo chamada de delírio coletivo por especialistas do mundo inteiro. E mesmo assim, a construção continua. Vamos começar no fundo do mar. Era 1988. Os trabalhadores desceram as entranhas da terra com máquinas de escavação do tamanho de prédios e uma missão que parecia tirada de ficção científica. Perfurar 50 quilômetros de rocha sólida e argila sob o oceano, conectando dois países separados por um dos trechos marítimos mais perigosos e movimentados do planeta. O Canal da Mancha separa da Inglaterra da França há milênios. Já afundou frotas inteiras, já mudou o rumo de guerras. E foi exatamente sob esse canal que a humanidade decidiu criar o Eurotúnel. 11 máquinas chamadas tuneladoras foram lançadas de ambos os lados ao mesmo tempo, escavando a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. O maior desafio não era a profundidade, era a precisão. As equipes britânica e francesa precisavam se encontrar no meio do caminho, com um erro de menos de 2 centímetros. Qualquer desvio maior e o projeto inteiro ruiria. Imagine coordenar isso sem GPS, em túneis sem visibilidade, sob a pressão brutal do oceano. Elas se encontraram com 36 milímetros de diferença. Em 1994, o túnel foi inaugurado. Hoje, trens atravessam esse corredor submarino a 320 km por hora, levando milhões de passageiros por ano. Mas o Eurotúnel não descansa. A água pressiona as paredes continuamente. Sistemas de bombeamento trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar inundações. É uma batalha silenciosa e perpétua contra o oceano. E até agora, estamos vencendo. Saímos do fundo do mar e chegamos ao meio do deserto. Nevada, sol de 45 graus, chuva de apenas 10 centímetros por ano. Terra rachada, horizonte de areia. Um lugar onde qualquer ser humano sensato olharia ao redor e diria: aqui não se constrói nada. Foi exatamente aqui que surgiu Las Vegas. Hoje, 42 milhões de turistas visitam a cidade por ano. Cassinos que nunca fecham. Fontes que jogam água nos ares por horas. Hotéis com piscinas gigantes no meio do deserto. Tudo isso em um dos lugares mais áridos do planeta. O segredo está a 50 quilômetros de distância. A represa Hoover, construída nos anos 30 durante a Grande Depressão, domou o Rio Colorado e criou o Lago Mead, a maior reserva artificial de água dos Estados Unidos. Esse lago fornece 90% da água consumida por Las Vegas. E aqui começa o problema que ninguém quer encarar. O Lago Mead está secando. Desde o ano 2000, o nível da água caiu mais de 45 metros. As marcas nas rochas ao redor do lago mostram onde a água esteve um dia. É um registro geológico do próprio consumo humano. Como cicatrizes em pedra, Las Vegas está literalmente bebendo sua sobrevivência. A cidade implementou racionamento severo, reciclou quase toda a água usada e até proibiu gramados ornamentais. Mas especialistas alertam: se a seca continuar no ritmo atual, Las Vegas pode se tornar inabitável em algumas décadas. Uma cidade de bilhões de dólares, construída sobre uma miragem. E a miragem está desaparecendo. Agora subimos, muito além dos limites do que o corpo humano consegue suportar.
A ferrovia Qinghai-Tibet, na China, é a linha férrea mais alta do planeta. Em seu ponto máximo, ela alcança mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Para ter uma ideia, isso é mais alto do que o campo base do Monte Everest. Altitude onde o ar tem 40% menos oxigênio e onde trabalhadores precisavam de máscaras apenas para não desmaiar enquanto colocavam os trilhos. Por décadas, engenheiros ao redor do mundo disseram que construir uma ferrovia ali era tecnicamente impossível. E apontavam um inimigo específico: o permafrost. Permafrost é o solo permanentemente congelado que cobre 80% da rota. O problema é traiçoeiro. Quando você coloca trilhos pesados e trens sobre permafrost, o calor gerado começa a derreter o gelo embaixo. E quando o gelo derrete, o solo afunda. E quando o solo afunda, a ferrovia vai junto. Os engenheiros chineses criaram uma solução que ninguém havia tentado antes. Elevaram os trilhos sobre pilares especiais que permitem ao vento gelado da altitude circular livremente por baixo das estruturas, mantendo o permafrost congelado. Instalaram também tubos de refrigeração enterrados no solo, que extraem calor ativamente, como um sistema de ar-condicionado subterrâneo. A ferrovia foi inaugurada em 2006. Hoje, trens partem de Pequim e chegam a Lhasa, no Tibete, em 48 horas. Mas dentro dos vagões, cilindros de oxigênio estão sempre disponíveis. Muitos passageiros sofrem mal de altitude severo, mesmo viajando sentados, sem esforço físico algum. A altitude cobra seu preço de todos. É uma conquista monumental da engenharia. E uma lembrança de que a natureza nunca deixa de cobrar pedágio. Do topo do mundo, descemos de volta ao mar. Desta vez para o Japão e para uma das histórias mais irônicas da engenharia moderna: a Baía de Osaka. Onde antes havia 18 metros de oceano, surgiu uma ilha artificial do zero. 4 quilômetros quadrados de terra nova, criada com 21 milhões de metros cúbicos de aterro retirado de montanhas inteiras, que foram literalmente desmontadas e transportadas até ali. Sobre essa ilha foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Kansai, premiado por seu design futurista e considerado uma das maiores obras de engenharia do século. O problema apareceu logo. A ilha estava afundando. Nos primeiros anos, ela afundou quase 1 metro por ano, muito mais rápido do que qualquer previsão. O solo argiloso do fundo oceânico se comprimia lentamente sob o peso colossal do aterro, como uma esponja sendo pressionada. Engenheiros precisaram injetar argamassa constantemente sob as fundações e ajustar, individualmente, mais de 9.000 colunas de suporte. Hoje, o afundamento desacelerou para cerca de 6 centímetros por ano, mas nunca parou completamente. O aeroporto funciona. Mas cada ano que passa exige mais investimento, mais intervenção, mais engenharia para manter a ilha acima da água. É uma corrida silenciosa contra a física e todo centímetro conta. Agora viajamos para um dos lugares mais extremos e remotos do planeta: Longyearbyen, capital administrativa de Svalbard, um arquipélago norueguês localizado a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte, uma das comunidades permanentes mais ao norte da Terra. Cerca de 2.000 pessoas vivem ali. Durante 4 meses por ano, o sol nunca nasce. Outros 4 meses, ele nunca se põe. As temperaturas podem cair a 40 graus negativos e o solo é permafrost puro, congelado a profundidades de centenas de metros. Construir sobre permafrost é um pesadelo que já conhecemos. O calor de edifícios habitados derrete o gelo abaixo, causando afundamentos e rachaduras nas estruturas. Por isso, todos os prédios de Longyearbyen ficam elevados sobre pilares de madeira, permitindo ao vento gelado circular por baixo e manter o solo congelado. Mas o maior desafio não é construir, é sobreviver às regras.
Longyearbyen tem uma lei que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É proibido morrer lá. Não é metáfora, é lei real. Porque o permafrost impede a decomposição de corpos. Todos os falecidos precisam ser transportados para o continente. Quando alguém está próximo da morte, é legalmente obrigado a partir para a Noruega continental. E há mais. É obrigatório carregar rifles ao sair da cidade, não por paranoia, mas porque os ursos polares na região superam os humanos em número. A natureza, aqui, ainda manda, mas Longyearbyen guarda um segredo que torna a cidade talvez o lugar mais importante do planeta. Escavado profundamente no permafrost, a poucos quilômetros da cidade, existe o Global Seed Vault, um cofre subterrâneo que abriga mais de 1 milhão de amostras de sementes de todas as culturas agrícolas do mundo. Uma reserva criada para preservar a diversidade alimentar da humanidade em caso de catástrofe global. Guerra nuclear, colapso climático, extinção em massa. O local mais inóspito e inabitável da Terra foi escolhido para guardar o seguro de vida da civilização humana. Se Longyearbyen é a extrema, a Antártida é outro universo. É o continente mais frio, mais seco e mais ventoso da Terra. As temperaturas já chegaram a 89 graus negativos. Os ventos ultrapassam 300 km por hora. Não há população nativa. Não há recursos naturais exploráveis para o cidadão comum. Não há razão lógica para estar lá. Mesmo assim, cerca de 1.500 cientistas vivem no continente durante o verão antártico. Mais de 1.000 permanecem durante o inverno brutal. As estações de pesquisa são fortalezas. A estação Amundsen Scott, construída exatamente sobre o polo sul geográfico, foi erguida sobre pilares hidráulicos ajustáveis porque o gelo abaixo dela se move aproximadamente 10 metros por ano. Se fosse fixada diretamente ao gelo, seria lentamente esmagada e enterrada sob a neve ao longo das décadas. A maior base do continente, a McMurdo, funciona como uma pequena cidade. Tem geradores próprios, estufas hidropônicas para cultivar alimentos frescos e sistemas de dessalinização, que produzem água potável derretendo gelo. Mas durante o inverno antártico, essas estações ficam completamente isoladas do resto do mundo. Nenhum avião consegue pousar, nenhum navio atravessa o gelo marinho. Se alguém adoece gravemente, não há resgate possível por meses. Em 1999, uma médica americana na estação Amundsen Scott descobriu que tinha câncer de mama durante o inverno antártico. Completamente sozinha, no lugar mais isolado do planeta, ela precisou diagnosticar e tratar a si mesma. Fez suas próprias biópsias. Administrou quimioterapia enviada por lançamento aéreo, os únicos suprimentos que podiam chegar até ela. Ela sobreviveu. Sua história não é apenas sobre coragem médica. É sobre o nível absoluto de isolamento que essas bases enfrentam. E sobre por que a humanidade ainda assim insiste em estar lá. De volta ao calor. Dubai. Entre 2002 e 2008, dragas gigantes retiraram 320 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do Golfo Pérsico para criar algo que não existia. 300 ilhas artificiais dispostas no formato do mapa mundi, cada uma representando um país ou continente. O projeto foi chamado de The World Islands. Cada ilha seria vendida a investidores bilionários para a construção de mansões e resorts exclusivos. Algumas chegaram a ser vendidas por dezenas de milhões de dólares. Então, veio a crise financeira de 2008 e o projeto parou. Hoje, a maioria das ilhas está completamente abandonada. E pior, muitas estão afundando de volta para o oceano. Sem vegetação ou estruturas para estabilizar a areia, as correntes oceânicas estão erodindo e redistribuindo o material que levou anos para ser depositado. Algumas ilhas já perderam metade de sua área original.
Ambientalistas alertaram desde o início. Disseram que o projeto destruiria ecossistemas marinhos, alteraria padrões de corrente e causaria erosão severa na costa. Dubai ignorou. E agora, The World Islands é considerado um dos maiores fracassos da engenharia de prestígio do século. Um mapa mundi que está, literalmente, desaparecendo de volta para o oceano. Mas nem tudo em Dubai terminou em desastre. A Palm Jumeirah, outra ilha artificial em formato de palmeira, se tornou um sucesso relativo. Inaugurada em 2006, ela adicionou 78 quilômetros de nova linha costeira a Dubai, abrigando hotéis de luxo, mansões e o icônico Atlantis. A construção exigiu 94 milhões de metros cúbicos de areia e 7 milhões de toneladas de rocha. Dragas trabalharam 24 horas por dia durante anos, posicionando areia com precisão de GPS. Mas a Palm Jumeirah também tem seus problemas. A água entre os galhos da palmeira não circula adequadamente, causando estagnação e proliferação de algas. Residentes reclamam de qualidade da água e odores. A ilha alterou as correntes costeiras, provocando erosão severa nas praias vizinhas. E Dubai agora precisa importar areia constantemente para recompor essas praias. Aqui está a ironia definitiva. Para construir ilhas de areia, Dubai importou areia da Austrália. Por quê? Porque a areia do deserto é fina demais para construção e aterros. Então, Dubai, uma cidade literalmente cercada por areia em todas as direções, precisou comprar areia de outro continente para construir suas ilhas. É genialidade ou é loucura? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Cruzamos para o continente africano. Egito. O Cairo está sufocando. 20 milhões de pessoas vivem em uma cidade construída para uma fração disso. Trânsito caótico, poluição extrema, infraestrutura que não aguenta mais. E o governo egípcio tomou uma decisão radical. Vai construir uma nova capital do zero. A nova capital administrativa fica a 50 quilômetros do Cairo. Um projeto de 60 bilhões de dólares para criar uma metrópole futurista no deserto que abrigará 6,5 milhões de pessoas. A cidade terá o maior prédio da África, 21 distritos residenciais, mais de 1.000 mesquitas e igrejas, e um parque 8 vezes maior que o Central Park de Nova York. O parlamento e ministérios já estão sendo transferidos. Mas os críticos apontam um problema que os renders futuristas não mostram. Quem vai morar lá? Os apartamentos são caros demais para os egípcios comuns. A economia do país enfrenta inflação de 30% e dívida externa gigantesca. A dependência de água e energia no deserto exigirá infraestrutura colossalmente cara para manter por décadas. E a pergunta mais incômoda de todas: se o Cairo está lotado de gente pobre sem opção de sair, qual o sentido de construir uma capital nova para uma elite pequena? Críticos chamam o projeto de cidade fantasma em construção. Um monumento à vaidade política que pode se tornar o maior elefante branco da história moderna. Uma capital sem povo. E chegamos à última construção dessa lista. A mais cara, a mais ambiciosa. E, segundo especialistas em urbanismo do mundo inteiro, a mais delirante. Neom. Uma megacidade sendo construída no deserto da Arábia Saudita. Orçamento de 500 bilhões de dólares e promessas que parecem saídas de um videogame. O projeto principal se chama The Line. Uma cidade linear de 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura, onde 9 milhões de pessoas viveriam sem carros, sem estradas, com energia 100% renovável. 2 espelhos gigantes de aço cobrindo toda a extensão da estrutura, refletindo a paisagem do deserto ao redor. Especialistas em urbanismo ao redor do mundo foram unânimes na resposta: isso não funciona.
Uma cidade linear viola todos os princípios básicos de planejamento urbano eficiente. Os deslocamentos internos seriam gigantescos. A logística de abastecimento seria um pesadelo. A concentração de pessoas em uma estrutura tão estreita criaria problemas sérios de ventilação, privação de luz natural e isolamento social. E o calor do deserto, refletido por espelhos de 500 metros de altura. Ninguém calculou isso direito, mas há mais. Neom inclui também Trojena, um resort de esqui com neve artificial no meio do deserto. E Oxagon, um complexo industrial flutuante no Mar Vermelho. O cronograma original prometia início de ocupação para 2030. Quase nada saiu do papel. Relatórios investigativos de jornais internacionais indicam que trabalhadores estão morrendo em condições precárias nos canteiros de obra. Comunidades beduínas que viviam no território há gerações foram expulsas à força para dar lugar ao projeto. E nos bastidores, o escopo real de Neom está sendo silenciosamente reduzido, enquanto as promessas públicas continuam intactas. Neom é o símbolo máximo de tudo que essa lista representa. A ambição humana de não aceitar limite algum, de construir onde não deveria, de dobrar a natureza pela força da engenharia e do dinheiro. Mas também é um lembrete de um túnel submarino a uma cidade no deserto, de uma ilha que afunda a uma ferrovia no topo do mundo, de um cofre de sementes no Ártico a uma médica tratando a si mesma no Polo Sul. Cada uma dessas construções conta a mesma história de ângulos diferentes. A humanidade é extraordinária na capacidade de criar. É capaz de perfurar oceanos, erguer estruturas no vácuo do ar gelado, criar terra do nada e sobreviver no lugar mais hostil do planeta. Quando há vontade, dinheiro e obsessão suficientes, quase nada é impossível. Mas a natureza não negociou com nenhum desses projetos. Ela apenas esperou. O oceano continua pressionando as paredes do Eurotúnel. O lago continua secando embaixo de Las Vegas. As ilhas continuam afundando. O permafrost continua reagindo ao calor. A conta sempre chega. Às vezes em centímetros por ano. Às vezes de uma vez só. E o que nos separa das construções bem-sucedidas das que viraram ruína não foi a audácia. Foi a disposição de respeitar o que a natureza estava dizendo, mesmo enquanto a contrariávamos. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Esse tipo de conteúdo leva tempo para pesquisar e montar, e sua atenção até o final significa tudo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E me conta nos comentários, qual dessas construções te impressionou mais? E qual você acha que vai colapsar primeiro? Até a próxima!